Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo abençoado. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta manhã abençoada de quarta-feira. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Amém? Já agradeceu a Deus hoje pela noite de sono, por este dia, e que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso condutor neste dia de hoje. Convide o Espírito Santo para conduzir os teus passos. Amém? Louvado seja Deus. E para você que não dormiu bem à noite, eu te desejo um dia de bênção, um dia de vitória, um dia cheio de realizações. Não sei como foi a tua noite, mas o teu dia será uma bênção. Amém? Louvado seja Deus. Vamos hoje meditarmos na palavra de Deus, o nosso pãozinho diário, pãozinho que desceu quentinho do céu, que veio do coração de Deus diretamente para os nossos corações. Amém? Está no Evangelho de Mateus e o capítulo é o capítulo 7, os versículos são do 24 ao 27, que vai falar acerca das duas casas, a casa na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo, não, só é até o 27 mesmo, que aquela casa, o rio, a chuva desceu, correram os rios, assopraram vento, que combateram aquela casa e ela não caiu, foi grande a sua, e foi grande a sua queda. A casa que estava sobre a rocha não caiu, mas a casa edificada na areia caíram. E esta casa, essas duas casas, simboliza nós, seres humanos. Porque a palavra do Senhor já está falando, que a casa, aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, esse é como uma casa firmada sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica é como uma casa na areia, construída na areia. O povo ali, de Israel, eles havia recebido um mandamento de Deus através de Moisés para que trilhasse o seguro caminho da obediência. O que significa, a casa sobre a rocha? Significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu. A casa na rocha é como o discípulo, que ouve a palavra e aprende e pratica, obedece. Esse sim é o que é firmado na rocha. Na que age com imprudência e superficialidade, aquele que usa de superficialidade e de obediência é o sólido fundamentado para que se possa resistir às tempestades da vida.
Aleluia. Então, que casa nós estamos sendo hoje? Uma casa firmada na rocha ou aquela casa que é construída na areia? Porque há dois tipos de pessoas e dois tipos de cristãos. Né? Há pessoas que quando está tudo bem, né? Os ventos estão soprando ao seu favor, tudo está bem, não falta nada, a geladeira está cheia, está com saúde, aí está tudo bem, essa pessoa está firme com Jesus, está quite, não falta um culto, todo dia lê a palavra, ora, mas quando vem a tempestade, aí é aonde tem o discernimento, a diferença, faz a diferença. Porque todos estamos, pode estarmos no mesmo ambiente, mas ninguém sabe discernir quem é fraco e quem é forte. Que tipo de casa nós somos? Só Deus sabe. E a gente vai saber que casa somos nós, aonde está firmada a nossa casa, é quando vem as dificuldades. Quando vem as dificuldades, aí a gente dá para discernir quem está realmente firmado na rocha, quem foi construído na rocha e quem foi construído na areia. Aquele que come a palavra, né? Pratica. Porque quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos comendo o pãozinho quentinho do céu. E quando a gente tem instrução, base dentro da palavra, né? Me lembro quando em 2003, quando o Senhor Jesus me escolheu, eu recebi um discipulado de 3 meses e eu recebi um certificado de que eu, né, estava apta na palavra, estava sendo conhecedora da palavra. Eu tomei um estudo bíblico e todos os domingos eu estava na escola bíblica aprendendo. Para quê? Porque quando nós temos uma caminhada, iniciamos uma caminhada, ouvindo a palavra, ouvindo os testemunhos, e às vezes quando eu ouvia alguém falar algo do que tinha passado, eu pensava, será que eu suportaria passar? Será que eu vou ser firmada assim que eu como essa pessoa cheia de fé? Porque eu me achava incapaz. Porque eu estava ali ainda tomando leite. E eu ficava me imaginando, será que eu ia suportar? E para a glória de Deus, eu já passei coisas piores do que eu ouvia lá atrás. Passei coisas piores. E eu estou até hoje firmada nesta rocha porque eu tenho base. Eu tenho uma alicerce. Eu tenho um concreto chamado Jesus. A palavra. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós começamos a ler, quando eu me lembro no início da minha fé, eu não queria soltar a Bíblia. Eu estava o tempo todo com a Bíblia na mão, eu fazia minhas coisas rápido, meus afazeres de casa, preparava tudo rápido para poder eu pegar a Bíblia. Durante a tarde eu pegava, ficava lendo. E ali eu fui taxada como louca, que eu tinha perdido o meu juízo. Só via assim rodar o dedo, né? Que eu não estava certa, que eu estava louca. Porque a gente fica realmente num fanatismo de ler a palavra mesmo, de comer a palavra. E eu era taxada de fanática, de louca, mas foi bom, porque foi um tempo onde o Espírito Santo estava me preparando para passar as dificuldades lá na frente. E se eu não tivesse firmado nesta rocha, tivesse esse conhecimento dentro da palavra,
Será que eu teria suportado os dias maus? Não. Porque aquele que está lá dentro da igreja só está o corpo, mas a mente não está. Não está firmado na palavra. Se eu não vou na escola bíblica hoje, por conta da dificuldade, da distância, mas eu fico em casa comendo a palavra. Eu ouço a palavra. Eu procuro sempre uma ministração, né? Para me ouvir uma ministração dentro da palavra. Ouço testemunhos, ouço louvores e eu fico o tempo todo procurando estar antenada com Deus, ligada. Porque se nós não estivermos firmados nessa rocha, no primeiro vendaval que vier, a gente cai. A casa cai. E nós somos a casa de Deus. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós não vamos naufragar. Se a palavra do Senhor diz que Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiver em mim, tudo o que pedir na oração, crendo, vai receber. Então, nós temos que estar coligados o tempo todo na palavra, porque a palavra essa palavra aqui, da Bíblia, é a boca de Deus falando na terra para conosco. Nós temos que meditar nela dia e noite, como Deus ali instruiu, né, através de Moisés, instruiu o profeta Josué, para que ele comesse a palavra, meditasse nela dia e noite. Para ele ficar ali firmado na rocha, foi a ordenança, para que ele comesse a palavra, lesse a palavra, firmasse nela, se apegasse nela para tudo. Então, a palavra de Deus, ela é remédio, ela é alimento, ela é pão, ela é luz, porque aqui está a base do Espírito Santo. Aí tem pessoas que falam, mas a Bíblia foi o homem que escreveu. Sim, mas quem inspirou foi o Espírito Santo, que ninguém tem inteligência se não for dada pelo Espírito Santo. O discernimento espiritual quem nos dá é o Espírito de Deus. Aleluia. E todo aquele, pois, que escuta estas palavras, aleluia, e as pratica, é assemelhado, né, com o homem prudente, como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha aí, que bênção, que maravilha. Desce a chuva, vem o vento, vem os vendavais da vida. Mas você está firmada, você não cai. Nós somos comparados como uma palmeira. Pode vir o vento que for, você vê uma palmeira quebrar? Ela enverga, mas não quebra. Porque primeiro ela cresceu para baixo, ela tem raiz. E assim somos nós, temos que descer na olaria de Deus para que a seu tempo ele nos exalte. E todo aquele que desce, ele é elevado. Porque aquele que desceu, ele subiu, cheio de vitória. Amém? Glória a Deus, que hoje nós estejamos firmados nessa rocha. Aleluia. Jesus nos ajuda a permanecer firmes. Aleluia. Quando surgirem as tempestades da vida, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Abençoe a tua vida, a tua casa e tua família. Amém. Deus abençoe poderosamente.